Ela disse: pegue suas coisas e saia daqui na frente de todo mundo. Ele não se defendeu, não explicou, não chorou, só abaixou a cabeça e foi embora. Mas quando ela descobriu o motivo, não conseguiu mais fingir que era forte. Lucas Ferreira entrou pela porta giratória da Vantage Consultoria naquela manhã como quem entra num lugar que já não reconhece mais. O prédio era o mesmo, o crachá era o mesmo, o elevador parou no mesmo andar de sempre, mas algo nele estava diferente. Os olhos fundos, o passo arrastado, aquela expressão de quem carrega um peso que não cabe nos ombros. Ele chegou à mesa, ligou o computador e ficou olhando para a tela como se as palavras não fizessem sentido. Ninguém perguntou nada. Esse era o tipo de ambiente que a Vantage cultivava há anos. Metas no lugar de conversas, planilhas no lugar de pessoas. Os colegas notaram. Claro que notaram. Fernanda, que sentava a 2 lugares de distância, olhou para ele por alguns segundos e desviou o olhar. Marcelo, do outro lado da sala, franziu a testa e voltou para o monitor. Todo mundo viu. Ninguém falou. Lucas abriu a pasta de relatórios que precisava revisar até o meio da manhã. Eram 17 páginas de análise financeira, o tipo de trabalho que ele costumava terminar antes de todo mundo. Começou pela primeira linha, depois pela segunda. Em algum momento entre a terceira e a 4ª linha, os olhos pesaram. Pesaram de um jeito que ele não conseguiu segurar. A cabeça desceu devagar, os braços se abriram sobre a mesa e o barulho suave da respiração tomou o lugar do teclado. Lucas tinha adormecido na frente de todos. Por alguns minutos, ninguém se mexeu. Fernanda olhou de lado. Marcelo tossiu. Um estagiário no fundo da sala abriu a boca e fechou sem dizer nada. Era como se todo mundo estivesse esperando para ver o que ia acontecer, sem querer ser o primeiro a agir. Foi quando a porta do corredor se abriu. Diana Vasconcelos entrou na sala com aquele passo que todo mundo na empresa reconhecia de longe. Firme, reto, sem hesitação. Ela era desse tipo de pessoa que não precisa levantar a voz para fazer o ambiente mudar de temperatura. 42 anos, CEO há quase uma década, construiu a Vantage de uma empresa pequena e endividada até um dos escritórios de consultoria mais respeitados do setor. Cada conquista tinha custado algo dela, e ela cobrava o mesmo preço de quem trabalhava ao lado. Ela atravessou a sala com uma pasta na mão, de caminho para a reunião das 9, e parou. Os olhos dela encontraram Lucas antes de qualquer outra coisa. O rapaz estava com a cabeça sobre os braços cruzados, completamente alheio ao mundo, dormindo como se não houvesse amanhã. A pasta bateu suave na lateral da coxa de Diana. Ela ficou parada por 3 segundos. 3 segundos que pareceram 3 minutos para todo mundo que estava olhando. Então, ela se aproximou. A sala inteira travou. Fernanda parou de digitar. Marcelo empurrou a cadeira para trás de forma quase imperceptível. Os 3 diretores, que vinham logo atrás de Diana, Tomás, Cláudio e Rodrigo, pararam na entrada da sala, observando. E Ibrahim Santos, o conselheiro que havia chegado mais cedo para uma reunião extraordinária, ficou parado junto à janela, os braços cruzados, o rosto fechado. Diana se inclinou levemente sobre a mesa e falou com uma voz baixa. Lucas. Nada. Lucas. Dessa vez mais firme, ele acordou com um salto, desorientado, olhando ao redor sem entender onde estava por um segundo. Quando os olhos focaram e ele viu Diana a centímetros do rosto dele, a cor saiu completamente do rosto. Senhora Diana, Ele começou. Não! Ela se endireitou, cruzou os braços. Olhou para ele de um jeito que não deixava espaço para explicação. Isso aqui é um ambiente de trabalho. Não é quarto, não é sala de descanso, não é lugar para quem não tem condições de estar aqui. Lucas abriu a boca. Fechou. Pegue suas coisas e saia daqui. A frase caiu na sala como uma pedra. Fernanda olhou para a mesa. Marcelo fechou os olhos por um segundo. O estagiário, no fundo, segurou a respiração. Lucas não discutiu.
Não levantou a voz. Não pediu desculpa com palavras longas, nem tentou se explicar. Ele apenas olhou para Diana por um momento. Um olhar que não tinha raiva, que não tinha súplica, que tinha algo muito mais pesado do que qualquer uma dessas coisas. E abaixou a cabeça. Começou a recolher os pertences devagar. Um caderno, uma caneca com o nome dele que a mãe tinha dado de presente quando ele foi contratado. Uma foto pequena guardada embaixo do teclado que ninguém nunca tinha visto de perto. Ele colocou tudo numa caixinha de papelão que pegou embaixo da mesa, com aquela calma de quem já não tem mais energia nem para o desespero. Diana virou as costas antes mesmo de ele terminar. Rodrigo deu um passo à frente, como se fosse falar, e recuou quando Diana passou por ele sem olhar. Tomás acompanhou a cena com os olhos semicerrados, processando cada detalhe. Cláudio ficou impassível, mas havia algo no canto da boca dele que denunciava um desconforto que ele não sabia esconder completamente. E Ibrahim? Ibrahim apenas observou Lucas do início ao fim, com uma expressão que ninguém ali conseguiu classificar. Não era julgamento, não era pena, era reconhecimento. Como se aquele rosto lhe dissesse algo que ele ainda estava tentando alcançar na memória. Lucas pegou a caixinha com os 2 braços, passou pela sala em silêncio e ninguém disse uma palavra. Nem tchau, nem boa sorte, nem um olhar de apoio. O ambiente corporativo tinha feito o que sempre faz, transformado gente em estátua. Ele entrou no elevador sozinho. As portas fecharam. E só quando o painel mostrou que o elevador tinha chegado ao térreo, Fernanda soltou o ar que estava segurando e sussurrou para ninguém em especial. Algo estava muito errado com ele hoje. Marcelo não respondeu, mas concordou por dentro. Do lado de fora do prédio, Lucas parou na calçada com a caixinha no colo e olhou para a fachada de vidro da Vantagem por alguns segundos. O sol da manhã batia forte. O trânsito corria ao fundo e a cidade seguia em frente como se nada tivesse acontecido. Ele enfiou a mão no bolso, sentiu o celular vibrar. Olhou a tela. Era o hospital. Atendeu sem dizer nada. Só escutou. E enquanto escutava, os ombros dele foram descendo devagar, como se o último fio que segurava aquele peso enorme tivesse partido de vez. Ele desligou, olhou para o celular por mais um segundo e começou a andar. Ninguém que passou por ele naquela calçada imaginou o que estava acontecendo. Viram só um rapaz simples carregando uma caixinha. Não viram o peso que ele carregava havia semanas. Não sabiam das noites em branco, das contas empilhadas, da promessa que havia feito para a mulher mais importante da vida dele. Ninguém sabia, ainda. 3 semanas antes daquela manhã, Lucas Ferreira estava sentado numa cadeira de plástico duro no corredor de uma clínica particular, segurando um envelope fechado com as 2 mãos. Ele sabia o que tinha dentro. O médico havia explicado tudo com aquela voz pausada que os profissionais usam quando a notícia é pesada demais para ser dita depressa. Usou palavras técnicas que Lucas não entendeu completamente, mas entendeu o suficiente. Entendeu quando o médico falou em condição séria. Entendeu quando falou em tratamento longo. Entendeu muito bem quando falou em custo elevado. Helena Ferreira, 58 anos, a mulher que havia trabalhado a vida inteira para criar o filho sozinha, que havia aberto mão de viagens, de novas roupas, de qualquer luxo que fosse, para que Lucas pudesse estudar e crescer, Helena estava com a saúde se desfazendo por dentro de um jeito silencioso e cruel. Ela não tinha sentido nada de grave por meses. Cansaço, dizia. Falta de apetite, dizia. Pensou que era a idade. Pensou que era o ritmo de trabalho, pensou que passaria. Não passou. Quando finalmente foi ao médico, o quadro já tinha avançado mais do que deveria. Lucas ficou no corredor com o envelope por quase 1 hora sem abrir. Ficou olhando para o chão de cerâmica bege, para as pessoas que passavam com rostos preocupados, para uma criança que brincava perto da recepção sem entender nada do peso que existia naquele lugar.
Quando finalmente abriu o envelope e leu o laudo, precisou dobrar o papel e fechar os olhos por alguns minutos. Depois, respirou fundo. Guardou o papel no bolso. Levantou. Tinha trabalho a fazer. Essa era a natureza de Lucas. Não era o tipo de pessoa que desmorona em público, que liga para todo mundo pedindo apoio, que posta nas redes sociais esperando consolo. Era o tipo que engole, que organiza, que vai atrás. A mãe havia ensinado isso sem precisar dizer em palavras. Ensinava pelo exemplo, toda vez que acordava cedo para trabalhar sem reclamar, toda vez que colocava o prato de comida na frente do filho antes de servir o dela, toda vez que sorria, mesmo quando estava exausta. Lucas não ia desmoronar, não enquanto ela precisasse dele. O problema era o dinheiro. O tratamento que Helena precisava não era simples nem barato. A clínica particular que o médico indicava tinha um protocolo específico, com acompanhamento regular, procedimentos periódicos e medicações contínuas que precisavam ser compradas todo mês, sem interrupção. O plano de saúde dela cobria uma parte, só uma parte. O restante caía direto no bolso. E o bolso de Lucas, com o salário de analista júnior da Vantage, não tinha fundo suficiente para absorver aquele impacto sem sentir. Ele fez as contas naquela mesma noite, sentado na mesa da cozinha do apartamento pequeno que dividia com a mãe. Pegou uma folha de papel, escreveu os valores, somou, subtraiu, reorganizou. Fez de 3 formas diferentes, esperando que o resultado mudasse. Não mudou. O buraco era real. Então começou a pensar em soluções. A primeira foi cortar tudo que fosse possível cortar. Cancelou o serviço de streaming que usava para relaxar depois do trabalho. Parou de pedir comida. Passou a ir para o trabalho de ônibus em vez de aplicativo, mesmo quando chovia, mesmo quando o trajeto levava o dobro do tempo. Deixou de comprar qualquer coisa que não fosse estritamente necessário. A geladeira foi ficando mais simples. O guarda-roupa foi ficando mais parado. Ainda não era suficiente. A segunda solução foi vender o que tinha de valor. Um notebook que havia comprado com o primeiro salário. Um par de tênis que havia guardado com cuidado por anos. Um relógio que o pai havia deixado para ele antes de ir embora de vez. Esse foi o mais difícil. Lucas ficou segurando o relógio por quase meia hora antes de colocar no site de vendas. Fechou o anúncio sem ler de novo. Ainda não era suficiente. A terceira solução foi a que mais custou ao orgulho. Um empréstimo. Não com banco, porque o processo era lento e as parcelas pesadas demais. Foi com uma cooperativa de crédito que um colega havia mencionado de passagem meses atrás. A taxa era razoável, o prazo era aceitável e o dinheiro caiu na conta em 2 dias. Lucas olhou para o saldo e sentiu um alívio que durou exatamente o tempo necessário para pagar a primeira fatura do tratamento. Depois disso, o alívio passou e a pressão voltou dobrada, porque agora ele tinha o tratamento da mãe para bancar todo mês e uma dívida nova para pagar por cima. A conta não fechava, precisava de mais renda. Foi quando ele começou a pegar trabalhos extras à noite. Não contou para ninguém na Vantage. Não contou para Fernanda, com quem trocava algumas palavras durante o expediente. Não contou para Marcelo. Não chegou perto de contar para Rodrigo, o diretor de RH, que tinha um jeito de transformar qualquer informação pessoal em dado administrativo. Na empresa, Lucas continuava sendo o analista júnior quieto e competente que entregava tudo no prazo. Por fora, estava se desmontando peça por peça. As noites viraram outra rotina. Terminava o expediente na Vantage, pegava o ônibus, chegava em casa, jantava alguma coisa rápida e abria o computador para o segundo trabalho. Análises financeiras freelancer para pequenas empresas que não tinham estrutura para contratar alguém fixo. Era um trabalho que ele fazia bem, que pagava razoavelmente, mas que exigia horas. Horas que vinham de onde só havia uma fonte disponível: o sono.
Dormia 3, 4 horas por noite. Às vezes menos. Durante as primeiras semanas, o corpo ainda aguentou. A juventude tem essa crueldade de deixar a pessoa achar que está bem quando não está. Lucas chegava ao trabalho cansado, mas funcional. Entregava os relatórios, participava das reuniões, respondia os e-mails. Quem olhasse de fora via um funcionário normal. Quem olhasse de perto, de verdade de perto, talvez visse os olhos um pouco mais fundos, a resposta um pouco mais lenta, o sorriso que foi sumindo sem que ninguém registrasse a ausência. Mas ninguém olhou de perto. Nesse tempo todo, o estado de Helena foi oscilando. Havia dias bons, em que ela ficava sentada na sala, assistindo televisão e conversando com o filho sobre coisas simples. Uma receita que queria tentar, uma vizinha que havia passado para cumprimentar, um programa que tinha gostado. Nesses dias, Lucas conseguia respirar. Ficava sentado ao lado dela no sofá e por alguns minutos o peso diminuía. Mas havia os outros dias. Os dias em que ela mal conseguia sair da cama, em que o rosto dela mostrava uma lassidão que doía de ver, em que ela olhava para o filho com aquele olhar de mãe que percebe tudo mesmo sem perguntar nada. "Você está bem, meu filho?" ela perguntou numa dessas noites. "Estou, mãe." "Dorme." Ela ficou olhando para ele por um tempo antes de fechar os olhos. Não acreditou, mas não insistiu. Porque Helena também era do tipo que entende quando o filho precisa resolver as coisas do jeito dele. A virada aconteceu numa noite que Lucas não vai esquecer enquanto viver. Ele estava no meio de uma análise freelancer, quase meia-noite, quando ouviu um barulho vindo do quarto da mãe. Levantou, foi até lá, acendeu a luz. Helena estava acordada, sentada na cama, com uma expressão que ele nunca tinha visto nela. Não era dor exatamente. Era algo mais fundo, mais assustado. Ele chamou a emergência sem hesitar. Passaram a noite toda no pronto-socorro. Exames, espera, mais exames, mais espera. Lucas ficou do lado dela cada minuto, segurando a mão dela quando ela deixava, saindo só quando os profissionais pediam. Por volta das 4 da manhã, o médico de plantão explicou que o quadro dela havia se agravado e que ela precisaria ficar internada para um procedimento mais cuidadoso nos dias seguintes. Helena pegou a mão do filho antes de ele sair e disse com uma voz que saiu mais fraca do que ela queria: "Vai trabalhar, Lucas, eu fico bem." "Mãe, vai. Você já fez demais por mim." Ele não dormiu. Ficou no corredor do hospital até o amanhecer, quando a situação de Helena estabilizou e a enfermeira disse que ela estava descansando. Só então ele pegou o ônibus em direção ao trabalho, com a mesma roupa do dia anterior, os olhos em chamas, o corpo funcionando no limite do que é humanamente possível. Entrou na Vantage como quem entra num lugar que já não reconhece mais. Ligou o computador. Abriu a pasta de relatórios. E em algum momento, entre a terceira e a quarta linha, o corpo cobrou tudo de uma vez. Quando Diana Vasconcelos entrou naquela sala e viu Lucas com a cabeça sobre os braços, ela viu um funcionário dormindo no expediente. Viu descaso, viu desrespeito, viu algo que não tinha espaço na empresa que ela havia construído com tanto sacrifício. O que ela não viu, o que ninguém naquela sala viu, foi o homem que havia passado a noite inteira num corredor de hospital segurando a mão da mãe. O filho que havia vendido o relógio do pai para pagar um tratamento. O rapaz que dormia 4 horas por noite há semanas para que a mulher que mais amava no mundo tivesse o cuidado que merecia. Isso ninguém viu. Ainda. A ligação tinha durado menos de 2 minutos. A voz do outro lado era de uma enfermeira. Calma, profissional, daquele jeito treinado para dar notícias sem deixar o pânico entrar pelo telefone. Ela disse que Helena havia passado uma noite mais tranquila depois da estabilização, que o procedimento previsto para os dias seguintes estava confirmado e que seria importante que Lucas estivesse presente na conversa com o médico responsável ainda naquela tarde. Naquela tarde,
Lucas olhou para o celular depois de desligar e fez um cálculo rápido e silencioso. Estava sem emprego desde havia menos de 1 hora. Tinha contas que venciam no fim da semana. Tinha um procedimento da mãe para pagar em poucos dias. E agora precisava estar no hospital naquela tarde, para uma conversa que, pelo tom cuidadoso da enfermeira, não seria simples. Ele guardou o celular no bolso, ajeitou a caixinha debaixo do braço e continuou andando. Não parou. Não sentou num banco de praça para processar. Continuou andando porque parar significava pensar. E pensar significava sentir tudo de uma vez. E sentir tudo de uma vez era um luxo que ele não podia se dar naquele momento. Dentro da Vantage, o silêncio que Lucas havia deixado para trás durou menos do que se esperava. Fernanda ficou olhando para a cadeira vazia por um tempo que ela mesma não soube medir. Havia algo naquela cadeira que a incomodava de um jeito físico, concreto, como um dente que dói mais quando a língua toca. Ela tentou voltar para o trabalho. Abriu a planilha, moveu o cursor, não leu nada. A frase que havia saído da própria boca ainda ecoava. Algo estava muito errado com ele hoje. Não era de hoje. Esse foi o pensamento que chegou devagar e pousou com peso. Não era de hoje. Fernanda começou a lembrar. Lembrou que havia pelo menos 2 semanas que Lucas chegava com aquela expressão fechada, os olhos que demoravam a focar, a caneca de café que ficava cheia na mesa porque ele esquecia de tomar. Lembrou de uma tarde em que ele havia saído correndo do trabalho, sem explicar para onde ia, voltando 40 minutos depois, com aquele jeito de quem acabou de passar por algo difícil e não quer que ninguém pergunte. Lembrou de ter pensado em perguntar se estava tudo bem. Não tinha perguntado. Tinha desviado o olhar e voltado para a planilha, exatamente como havia feito esta manhã, enquanto ele recolhia os pertences numa caixinha de papelão. Fernanda fechou o arquivo que estava aberto, empurrou a cadeira para o lado e ficou olhando para a janela com uma expressão que Marcelo, do outro lado da sala, notou, mas não comentou. Na sala de reuniões do 12º andar, Rodrigo Menezes fechou a porta e ficou parado por um momento antes de se sentar. A reunião de pauta que havia sido convocada para aquela manhã havia sido cancelada sem explicação. Diana havia passado direto para o próprio escritório sem olhar para ninguém, o que era sinal claro de que não queria ser interrompida. Rodrigo abriu o computador e foi direto para o sistema de gestão de pessoas. Digitou o nome, Lucas Ferreira. A ficha abriu em segundos. 2 anos e 4 meses de empresa. Contratado como analista júnior, sem promoções formais, mas com um histórico de avaliações que Rodrigo foi lendo linha por linha com uma atenção que ele mesmo não conseguia explicar direito. Entrega consistente, proatividade acima da média, capacidade analítica destacada. Recomendado para progressão de carreira. Essa última era de uma avaliação feita por Tomás Braga, o diretor financeiro, há cerca de 6 meses. Rodrigo parou nessa linha. Tomás havia recomendado Lucas para a progressão de carreira. Isso significava que o rapaz não era apenas um funcionário cumpridor, era alguém que um dos diretores mais exigentes da empresa havia olhado de perto e considerado digno de crescer. Rodrigo conhecia Tomás há anos suficientes para saber que ele não colocava esse tipo de observação em ficha por gentileza. Ele pegou o telefone e discou para a sala de Tomás. Tomás Braga estava com a porta entreaberta quando o telefone tocou. Atendeu no segundo toque, ouviu Rodrigo do outro lado e disse apenas, "Sobe aqui." Quando Rodrigo entrou, Tomás já tinha algo aberto na tela. Não era o sistema de gestão de pessoas, era uma pasta de projetos, especificamente o relatório de auditoria interna que havia sido concluído havia cerca de 4 meses. Tomás apontou para a tela sem rodeios. "Você lembra desse relatório?" Rodrigo se aproximou. "O da auditoria do 3º trimestre? Lembra quem identificou a inconsistência nos repasses da conta auxiliar antes de qualquer outra pessoa?" Rodrigo franziu a testa.
Foi um analista do financeiro, se não me engano. Foi Lucas Ferreira. Tomás se recostou na cadeira. Ele identificou sozinho, documentou, reportou para mim em particular antes de levar para a equipe, exatamente como o protocolo pede. Evitou que um erro de quase R$300 mil passasse despercebido no fechamento do trimestre. O silêncio que caiu entre os dois foi diferente do silêncio da sala lá embaixo. Era o silêncio de quem está processando o tamanho de algo que quase passou em branco. R$300 mil. Rodrigo repetiu devagar. R$300 mil. E ele não pediu crédito, não mandou e-mail para todo mundo, não transformou isso em cartão de visita. Só fez o trabalho certo, do jeito certo. Tomás fechou a pasta. E essa manhã, nós deixamos ele sair pela porta com uma caixinha de papelão. Rodrigo não respondeu, porque não havia resposta razoável para aquilo. No andar de baixo, Fernanda havia tomado uma decisão. Ela não era do tipo de pessoa que vai atrás de confusão. Nunca tinha sido, mas havia algo que estava engasgado no meio do peito que ela precisava resolver antes que ficasse maior. Ela pegou o celular, abriu o contato de Lucas, que tinha porque a equipe usava um grupo de avisos do trabalho, e digitou uma mensagem. Apagou. Digitou de novo. Apagou de novo. Na terceira tentativa, o que saiu foi simples. Lucas, eu devia ter perguntado antes. Se precisar de alguma coisa, pode falar. Ela ficou olhando para a mensagem por alguns segundos antes de enviar. Depois, enviou. Colocou o celular virado para baixo na mesa e voltou para a planilha com o coração mais pesado do que antes, não mais leve, porque a mensagem não desfazia o silêncio das últimas semanas. E ela sabia disso. Ibrahim Santos havia saído da Vantage logo depois da cena da manhã, mas não havia ido para onde deveria ir. Tinha uma reunião com um cliente marcada para o começo da tarde. Tinha compromissos. Tinha uma agenda que não parava, mas estava parado num café a 2 quadras do escritório, com uma xícara que havia esfriado na frente, olhando para a parede. O rosto de Lucas havia feito algo na memória dele que ainda estava tentando alcançar. Ibrahim tinha 55 anos e havia visto muita coisa na vida corporativa. Demissões, crises, viradas, pessoas que pareciam fortes desmoronando e pessoas que pareciam frágeis se erguendo em momentos impossíveis. Tinha desenvolvido com o tempo uma espécie de radar para o que estava por trás das situações. O que as pessoas não diziam, o que os números não mostravam, o que ficava nas entrelinhas. E as entrelinhas daquela manhã estavam gritando alguma coisa que ele ainda não conseguia ouvir com clareza. O sobrenome, Ferreira, Lucas Ferreira. Ibrahim fechou os olhos por um momento. Havia um Ferreira na vida dele, em algum lugar no passado, numa história que ele havia guardado numa gaveta que não abria há muitos anos. Não era uma gaveta de culpa, ou pelo menos era o que havia se convencido. Era uma gaveta de coisas que ficaram para trás, de caminhos que se separaram, de dívidas que o tempo havia coberto com poeira suficiente para parecerem menores do que eram. Ele abriu os olhos, pegou o celular e digitou uma mensagem para Tomás. Preciso de informações sobre o rapaz que saiu esta manhã. Pessoal, não profissional. Pode me ajudar? A resposta de Tomás demorou menos de 1 minuto. Já estava investigando. Sobe aqui quando puder. Diana Vasconcelos estava sozinha no escritório com a porta fechada. Havia mandado cancelar 2 reuniões sem dar explicação, o que era incomum. Diana não cancelava reuniões. Diana encerrava reuniões antes do tempo, quando achava que não estavam sendo produtivas, mas raramente cancelava. A assistente havia recebido a instrução por mensagem e não havia feito perguntas. Diana estava de pé, perto da janela que dava para a avenida lá embaixo. Dali ela via os carros, os pedestres, o fluxo constante de uma cidade que não para. Tinha o hábito de ficar nessa posição quando precisava organizar o pensamento. A movimentação lá embaixo funcionava como ruído de fundo, algo para os olhos fazerem enquanto a cabeça trabalhava.
Estava pensando na expressão de Lucas, não no fato de ter dormido no expediente. Não na questão disciplinar, que do ponto de vista regulatório havia sido tratada corretamente. Estava pensando na expressão dele quando acordou e viu ela ali. Não havia medo naquela expressão. Não havia a reação automática de quem foi pego fazendo algo errado e tenta se justificar. Havia algo que Diana, com toda a sua experiência lendo pessoas em situações de pressão, estava tendo dificuldade de nomear. Resignação, talvez, mas não a resignação de quem desiste, a resignação de quem já carregou tanto que não tem mais energia para a reação, mas que ainda está de pé, ainda está presente, ainda está tentando de alguma forma. Ela havia visto essa expressão antes. Uma vez, num espelho, num período da própria vida que também ficava numa gaveta que ela não abria. Diana se virou da janela, voltou para a mesa e abriu o computador. Ficou com os dedos sobre o teclado por alguns segundos sem digitar nada. Então, abriu o sistema de gestão de pessoas e digitou um nome. Tomás abriu a pasta no computador e girou o monitor na direção de Rodrigo e Ibrahim, que estavam sentados do outro lado da mesa. Eram 3 homens que, individualmente, tinham visto muita coisa no mundo corporativo. Juntos naquela sala, com aquelas informações na tela, os 3 estavam em silêncio. Ele identificou o erro nos repasses. Tomás começou. Evitou um prejuízo sério para a empresa, não pediu reconhecimento, não usou isso para negociar nada. Depois disso, continuou entregando tudo no prazo, sem atrasos, sem reclamações, até as últimas semanas. Ibrahim estava com os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para a tela com aquela atenção concentrada de quem não está apenas ouvindo, está conectando pontos. O que mudou nas últimas semanas? É o que estamos tentando entender, Rodrigo respondeu. Eu sei o que mudou. A voz veio da porta. Os 3 se viraram. Fernanda estava parada na entrada da sala, com uma expressão de quem chegou até ali no limite da coragem e não tinha certeza se devia ter chegado. Ela segurava o celular com as 2 mãos, apertado contra o colo. Tomás fez um gesto simples com a cabeça. Pode entrar. Ela entrou devagar, ficou de pé perto da porta, como se precisasse manter a saída próxima. Eu devia ter falado antes. Faz tempo que eu devia ter falado. Fernanda contou tudo o que havia guardado. Contou sobre as semanas anteriores, Lucas chegando cada vez mais cedo, saindo cada vez mais tarde, a caneca de café esfriando na mesa porque ele esquecia de tomar, os olhos que demoravam a focar quando alguém chamava o nome dele. Contou sobre a tarde em que ele havia saído correndo sem explicar e voltado 40 minutos depois, com aquele jeito fechado de quem acabou de passar por algo que não cabe em palavras. Eu perguntei se estava tudo bem naquele dia, ela disse, e a voz saiu com uma rachadura no meio. Ele disse que sim, e eu acreditei porque era mais fácil acreditar. Ibrahim não tirou os olhos dela, enquanto ela falava. Tem mais uma coisa, Fernanda continuou. Desbloqueou o celular e mostrou a tela para Tomás. Era uma conversa no grupo de trabalho, não o grupo oficial da empresa. Um grupo paralelo que a equipe usava para avisos rápidos. 3 semanas antes, Lucas havia mandado uma mensagem às 2 da manhã. Se alguém precisar do relatório de fechamento antes do horário, já deixei na pasta compartilhada. 2 da manhã. Tomás olhou para Rodrigo. Rodrigo olhou para Ibrahim. Ninguém precisou dizer nada. Ele estava trabalhando de madrugada, Fernanda disse, e ninguém perguntou por quê. Foi Rodrigo quem ligou para o hospital. Não foi uma decisão planejada. Foi uma decisão que aconteceu enquanto ele descia as escadas para o andar do RH, processando tudo o que havia ouvido. Ele tinha o número da clínica onde Helena estava internada, porque Fernanda havia encontrado num papel que Lucas havia deixado embaixo do teclado, junto com a foto pequena que estava na caixinha. Uma foto de 2, tirada num lugar simples, um rapaz jovem e uma mulher mais velha sorrindo para a câmera, com aquele jeito de quem não precisa de nada além daquele momento. Rodrigo olhou para a foto antes de ligar. Depois discou.
A atendente foi cordial e cautelosa. Não fornecia informações sobre pacientes para pessoas não identificadas como familiares. Rodrigo entendeu, agradeceu, estava prestes a desligar quando a atendente acrescentou, sem que ele pedisse: "O senhor é da empresa dele, porque ele deixou o contato da empresa como referência secundária de emergência." Rodrigo ficou parado. Deixou? Sim. Caso não conseguissem falar com ele diretamente, o contato seguinte era o número da Vantage Consultoria. Lucas havia colocado o trabalho como contato de emergência da mãe. O trabalho que havia acabado de demiti-lo naquela manhã era, nos documentos do hospital, a segunda linha de segurança dele. Rodrigo desligou o telefone e ficou parado no corredor por um tempo que não soube medir. Ibrahim saiu da Vantage no meio da tarde sem avisar ninguém. Pegou o carro, colocou o endereço do hospital no GPS e dirigiu em silêncio. Não ligou o rádio. Não atendeu as 2 ligações que entraram durante o trajeto. Ficou com as 2 mãos no volante e os olhos na estrada, deixando a memória trabalhar no que havia guardado por anos numa gaveta que agora estava completamente aberta. O sobrenome Ferreira havia chegado até ele de uma forma que não era coincidência. Ibrahim não acreditava em coincidências desse tamanho. Havia um Roberto Ferreira na história da vida dele. Um homem simples, honesto, que havia trabalhado ao lado de Ibrahim décadas atrás, quando os dois eram jovens e o mundo parecia maior do que cabia nos planos de qualquer um. Roberto havia feito por Ibrahim algo que Ibrahim nunca havia devolvido da forma que deveria. Não por maldade, mas pela vida que separa as pessoas sem pedir licença, pelos caminhos que divergem, pela pressa de crescer que faz a gente esquecer de olhar para trás. Roberto havia partido alguns anos atrás. Ibrahim havia sabido tarde demais para ir ao velório. E agora havia um Lucas Ferreira, filho de Helena, que havia sido companheira de Roberto nos anos finais, sentado num corredor de hospital sozinho, carregando tudo sem pedir ajuda para ninguém. Ibrahim estacionou, ficou dentro do carro por alguns minutos, com as mãos ainda no volante. Depois abriu a porta e entrou. Lucas estava no corredor do 2º andar quando viu Ibrahim Santos entrar pelo corredor, vindo na direção dele. Parou. Não havia raiva no rosto de Lucas ao ver aquele homem. Havia confusão. Ibrahim era do conselho administrativo da Vantage. Estava presente na sala quando Diana havia mandado ele embora. Era parte daquele mundo que havia fechado a porta naquela manhã. Ver ele ali, naquele corredor, com aquele passo que não era o passo de quem vem por acaso, não fazia sentido imediato. Ibrahim parou a 2 metros de distância. Olhou para Lucas com uma expressão que era difícil de classificar. Havia peso ali. Havia algo antigo que ele estava trazendo junto com ele. "Você não me conhece", Ibrahim disse, "mas eu conhecia seu pai." O corredor estava vazio. O barulho distante do hospital continuava ao fundo. Passos, portas, o som baixo de um monitor em alguma sala próxima. Lucas ficou parado, sem responder, esperando. Roberto Ferreira foi o homem mais honesto que já trabalhei ao lado. Ibrahim continuou, a voz saindo com um esforço contido. "E eu devo a ele mais do que fui capaz de pagar enquanto ele estava aqui." Lucas sentiu algo se mover dentro do peito. Não era raiva, era algo mais complexo, mais antigo, que ele nem sabia que estava guardado. "Por que está aqui?" ele perguntou. Ibrahim encarou o olhar de Lucas sem desviar. "Porque desta vez não vou chegar tarde." Lucas não respondeu de imediato. Ficou olhando para Ibrahim com aquela expressão de quem está tentando encaixar peças que não parecem pertencer ao mesmo quebra-cabeça. Um conselheiro do conselho administrativo da empresa, que acabara de demiti-lo, estava parado num corredor de hospital, dizendo que conhecia o pai. Não fazia sentido. E, ao mesmo tempo, fazia um sentido profundo demais para ser ignorado. "Como o senhor conhecia meu pai?" Lucas perguntou. A voz saiu controlada, mas havia algo tremendo por baixo dela. Ibrahim olhou para os lados do corredor.
Havia uma pequena sala de espera a alguns metros, com cadeiras de plástico e uma janela que dava para o pátio interno do hospital. Fez um gesto discreto naquela direção. Posso te contar, mas não de pé num corredor. Os dois se sentaram. Ibrahim ficou com as mãos entrelaçadas entre os joelhos, olhando para o chão por alguns segundos antes de começar. Era o silêncio de quem está organizando uma história que ficou guardada por tempo demais e agora precisa sair na ordem certa. Seu pai e eu trabalhamos juntos por quase 4 anos. Ibrahim começou. Isso foi há muito tempo. Eu tinha pouco mais de 20 anos. Ele tinha uns 30 e poucos. Trabalhávamos numa empresa de logística que nem existe mais. Roberto era supervisor de operações. Eu era o mais novo da equipe, cheio de ambição e pouca experiência. Lucas ouviu sem piscar. Numa determinada época, a empresa estava passando por uma crise séria. O dono estava considerando encerrar as atividades, demitir todo mundo de uma vez. Seu pai descobriu que havia uma irregularidade nos contratos com fornecedores. Dinheiro que estava sendo desviado por dentro, bem feito, difícil de enxergar se você não soubesse onde olhar. Roberto sabia onde olhar. Ibrahim parou, respirou. Ele me chamou em particular, mostrou tudo o que havia encontrado e disse que ia reportar para os sócios minoritários antes de levar para fora. Me pediu para testemunhar, para ficar ao lado dele naquele momento, porque eu havia visto parte dos documentos junto com ele. Ibrahim levantou os olhos para Lucas pela primeira vez desde que havia começado a falar. Eu recuei. O silêncio que caiu entre os dois foi pesado. Tinha medo de perder o emprego. Tinha medo do que podia acontecer comigo se eu me posicionasse contra as pessoas erradas. Era jovem. Era covarde de um jeito que só a juventude permite ser covarde, achando que o futuro vai resolver o que a gente não tem coragem de enfrentar agora. Ibrahim sacudiu levemente a cabeça. Seu pai enfrentou sozinho, reportou, apresentou as evidências, ficou firme mesmo quando tentaram desacreditar ele. No final, os responsáveis foram afastados e a empresa foi reestruturada. Muitos empregos foram salvos. E o meu pai? Lucas perguntou, com uma voz que já sabia que a resposta não seria simples. Foi transferido para uma filial menor, longe, como forma velada de agradecer de um jeito que na prática era punição. Ibrahim fechou os olhos por um momento. E eu fui promovido. Porque havia ficado quieto, porque não havia causado problema, porque era o tipo de pessoa que o sistema recompensa quando deveria punir. Lucas ficou olhando para as próprias mãos. Tentei falar com ele depois, algumas vezes. Roberto sempre foi educado, sempre foi cordial, mas havia uma distância que ele colocou que eu entendi e respeitei. Ele não precisava dizer nada. O que havia acontecido estava entre nós sem precisar de palavras. Ibrahim respirou fundo. Quando soube que ele havia partido, eu estava fora do país. Soube tarde. Não pude ir. A última frase saiu com um peso que Ibrahim havia carregado por anos e que agora estava depositando naquele corredor de hospital com toda a sua gravidade. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz saiu diferente, não com raiva, não com mágoa direcionada, mas com aquela serenidade de quem cresceu ouvindo histórias do pai e finalmente estava ouvindo uma que preenchia um espaço vazio. Ele nunca falou mal do Senhor, Lucas disse. Minha mãe me contou sobre aquela época, sobre a empresa, sobre o que ele enfrentou, mas nunca falou mal de ninguém pelo nome. Ibrahim fechou os olhos. Era do jeito dele, Lucas completou simplesmente. Dentro do quarto 214, Helena estava acordada. Estava recostada nos travesseiros com aquele cansaço que não era só do corpo. Era o cansaço de quem passou dias numa cama de hospital tentando não demonstrar o quanto estava assustada para não preocupar ninguém. A enfermeira havia passado há pouco, os sinais estavam estáveis, o procedimento estava confirmado para o dia seguinte. Quando a porta se abriu e Lucas entrou, ela abriu um sorriso que chegou antes de qualquer palavra. Era desse tipo de mãe,
que sorri primeiro e pergunta depois. Mas quando viu que havia alguém atrás do filho, o sorriso mudou de forma. Não desapareceu. Ficou suspenso, incerto, tentando reconhecer aquele rosto que havia entrado com Lucas. Ibrahim parou na entrada do quarto. Helena ficou olhando para ele por alguns segundos. E então, algo aconteceu no rosto dela que Lucas não esperava. Não foi surpresa, não foi confusão. Foi reconhecimento. Lento, atravessando camadas de tempo, mas reconhecimento. Ibrahim, ela disse. Não como pergunta, como constatação. Helena. A voz dele saiu com uma fragilidade que Lucas nunca havia visto em nenhum executivo, em nenhuma sala de reunião, em nenhum ambiente corporativo. Era a voz de um homem sem armadura. Quanto tempo? Tempo demais, ela respondeu. E havia perdão nessas duas palavras que Ibrahim não havia pedido e que ela havia decidido dar antes mesmo que ele chegasse. Porque Helena era desse tipo. Porque Roberto havia sido desse tipo. E Lucas estava no meio dos dois, sentindo o peso bonito e doloroso de entender de onde vinha. Ibrahim se aproximou devagar, parou ao lado da cama e ficou olhando para ela com aquela expressão de quem tem muito a dizer e não sabe por onde começar. Vim tarde demais uma vez, ele disse. Não vim tarde desta vez. Helena olhou para o filho, depois para Ibrahim e depois para o filho de novo. Ele te contou? Contou, Lucas respondeu. Seu pai ia gostar de saber que vocês dois estão aqui juntos. Ela disse isso com uma simplicidade que partiu o quarto ao meio, emocionalmente. Sem drama, sem peso calculado. Só a verdade saindo do jeito que verdade sai quando não há mais energia para disfarce. Ibrahim precisou virar o rosto para o lado por um momento. Lucas colocou a mão sobre a mão da mãe e ficou assim. Foi nesse momento que Ibrahim viu. A caixinha de papelão estava no chão, ao lado da cadeira onde Lucas havia colocado seus pertences ao entrar. A caneca com o nome dele estava visível por cima das outras coisas. E do lado da caneca, meio saído, havia um objeto que Ibrahim reconheceu antes de entender completamente que estava reconhecendo. Um relógio, velho, de couro desgastado, com aquele mostrador simples que não tentava ser mais do que era. Ibrahim se abaixou devagar, olhou mais de perto sem tocar, levantou os olhos para Lucas. Esse relógio, Lucas seguiu o olhar. Era do meu pai. Eu vendi algumas semanas atrás. O comprador ainda não havia buscado, então ainda estava com a minha vizinha que guardou para mim. Eu sei de onde vem esse relógio, Ibrahim disse. Lucas franziu a testa. Quem você acha que deu esse relógio para Roberto? O quarto ficou em silêncio absoluto. Helena fechou os olhos. Lucas olhou para o relógio, depois para Ibrahim, tentando processar mais uma camada de uma história que havia começado décadas antes de ele existir. Era um presente, Ibrahim disse, a voz saindo baixa. Dei para ele no dia em que ele foi transferido. Porque não tive coragem de fazer o que devia ter feito. Então dei o que tinha de mais valor naquele momento. Achei que resolvia alguma coisa. Ele parou. Não resolvia nada. Mas ele ficou com o relógio assim mesmo. Porque era do jeito dele. Lucas repetiu pela segunda vez naquela tarde. Ibrahim assentiu. Tinha água nos olhos que ele não estava tentando esconder. O celular de Lucas vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo Menezes. Lucas, preciso falar com você. É urgente, tem coisas que você precisa saber sobre o que está acontecendo aqui dentro. Lucas leu, mostrou para Ibrahim sem dizer nada. Ibrahim leu, ficou sério. Pegou o próprio celular e discou para Tomás. A conversa foi curta. Ibrahim ouvindo mais do que falando. Respondendo com monossílabos, o rosto ficando mais fechado a cada segundo. Quando desligou, ficou parado por um momento. Diana leu a ficha toda, ele disse para Lucas. Tomás disse que ela cancelou todas as reuniões da tarde e não atendeu ninguém. Cláudio foi até o escritório dela e ela mandou ele embora pela primeira vez em anos. Lucas não respondeu.
Ela vai agir, Ibrahim disse, não como previsão, como certeza. Não precisa, Lucas respondeu, e havia algo na voz dele que não era amargura nem indiferença. Era uma clareza dura e honesta. Eu não voltaria para um lugar que me tratou daquele jeito. Não é sobre orgulho, é sobre o que uma pessoa sabe que merece. Ibrahim olhou para ele por um longo momento. Havia algo naquela frase que soava exatamente como Roberto Ferreira. Aquela dignidade quieta que não precisa de audiência para existir. Não é sobre voltar para o mesmo lugar, Ibrahim disse devagar. É sobre o que vem depois disso. Helena abriu os olhos e olhou para o filho com aquela expressão de mãe que sabe antes de saber. Lucas, ele olhou para ela. Deixa a vida fazer o que ela precisa fazer, ela disse simplesmente. Você já carregou o suficiente sozinho. Lucas ficou olhando para a mãe. Depois olhou para a caixinha no chão. A caneca, a foto, o relógio que havia voltado para as mãos dele, sem que ele tivesse planejado. 3 objetos pequenos que contavam uma história maior do que qualquer relatório, qualquer ficha de funcionário, qualquer decisão tomada numa sala de reunião com piso de mármore. Do lado de fora do hospital, numa cidade que continuava em movimento sem saber nada daquele quarto, Diana Vasconcelos estava dentro do carro estacionado na entrada, com o motor desligado, com o endereço do hospital digitado no celular, mas ainda não confirmado. Ela ficou assim por alguns minutos. Depois, confirmou o destino. Diana Vasconcelos não era o tipo de pessoa que chegava a lugar nenhum sem saber exatamente o que ia fazer quando chegasse. Tinha esse hábito desde sempre. Planejar a entrada, prever as variáveis, controlar o ambiente antes de o ambiente ter chance de controlá-la. Era assim nos negócios, era assim nas negociações difíceis, era assim nas demissões que havia conduzido ao longo dos anos, com aquela frieza cirúrgica que a tornava eficiente e, dependendo de quem você perguntasse, temível. Mas quando as portas do hospital se abriram na sua frente naquela tarde, Diana não tinha plano nenhum. Tinha lido a ficha de Lucas inteira. Tinha lido o registro da auditoria, a recomendação de Tomás, o histórico de entregas, as avaliações que pintavam um funcionário que havia dado mais do que a empresa havia devolvido em qualquer momento. Tinha lido o campo de contato de emergência e ficado parada diante daquele detalhe específico por mais tempo do que qualquer outro. O nome da empresa onde ele trabalhava listado como segunda linha de segurança da mãe. Tinha sentido alguma coisa se mover dentro do peito que ela havia aprendido, ao longo de décadas, a manter quieto. Não havia conseguido manter quieto desta vez. Atravessou o saguão, perguntou na recepção pelo nome de Helena Ferreira. Recebeu o número do quarto e foi em direção ao elevador com aquele passo de sempre, firme, reto, sem hesitação aparente. Mas por dentro estava acontecendo algo que ela não sabia nomear direito. Não era culpa exatamente, embora a culpa fizesse parte. Era algo mais antigo, mais fundo, que a leitura da ficha de Lucas havia destampado sem pedir licença. Ela viu Lucas antes de ele ver ela. Ele estava sentado num banco do corredor do 2º andar, do lado de fora do quarto 214, com a caixinha de papelão no chão ao lado dos pés. Estava com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça levemente baixa, olhando para o chão com aquela expressão de quem acabou de passar por uma conversa que reorganizou alguma coisa por dentro. Diana parou a alguns metros de distância. Ficou observando por alguns segundos sem que ele percebesse. Viu os ombros curvados pelo cansaço, as olheiras que de perto eram ainda mais fundas do que havia notado pela manhã. As mãos que seguravam o celular sem fazer nada com ele. Viu a caixinha no chão, a caneca visível por cima, a foto encostada na lateral. E por uma fração de segundo, Diana Vasconcelos não viu um funcionário que havia dormido no expediente. Viu um filho. Lucas levantou os olhos e a encontrou parada ali. O rosto dele não mudou de forma dramática. Não houve susto, não houve raiva acesa.
Houve apenas um enrijecimento sutil, aquela postura de quem se prepara para mais uma coisa difícil num dia que já tinha sido difícil demais. Diana deu os passos que faltavam e parou a uma distância razoável, não muito perto, não tão longe que parecesse recuo. "Lucas", ela disse. "Senhora Diana." A voz saiu neutra, educada, com uma distância que era justa e que ela sabia que havia construído com as próprias mãos naquela manhã. Diana ficou em pé por um momento. Depois fez algo que ninguém que trabalhava com ela havia visto nos últimos anos. Puxou a cadeira plástica que estava encostada na parede e sentou, sem calcular a imagem, sem pensar em postura ou autoridade. Sentou porque de pé não conseguiria dizer o que havia ido dizer. "Eu li sua ficha", ela começou. "Eu sei", ele respondeu. "Rodrigo me avisou. Então você sabe o que eu encontrei?" "Sei o que está documentado." Diana olhou para ele. "A auditoria do terceiro trimestre, os R$300 mil, a recomendação de Tomás." Fez uma pausa. "O campo de emergência." Lucas não respondeu. Olhou para a caixinha no chão por um momento, depois voltou o olhar para frente. "Você colocou a empresa como contato de emergência da sua mãe", Diana disse, e havia algo na voz dela que não era mais a voz da CEO. Era a voz de alguém que foi atingido por um detalhe pequeno de uma forma que não havia previsto. Mesmo passando pelo que estava passando, mesmo carregando tudo isso sozinho. "Era o contato que eu tinha disponível durante o horário comercial", Lucas disse simplesmente. A simplicidade da resposta foi mais pesada do que qualquer acusação. Diana ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, a voz saiu diferente, mais lenta, mais cuidadosa, como se estivesse escolhendo cada palavra, não para causar efeito, mas para ser honesta de um jeito que custava alguma coisa. "Eu errei esta manhã." Lucas virou o rosto para ela. "Não errei o procedimento", ela continuou. "Do ponto de vista regulatório, o que fiz estava dentro do que é permitido, mas errei como pessoa." Parou. "Eu vi um funcionário dormindo e não perguntei nada. Não perguntei por quê, não perguntei o que estava acontecendo, não dei espaço para nenhuma explicação, só agi." "A senhora construiu uma empresa que não deixa espaço para explicações", Lucas disse, não com raiva. Com uma honestidade direta que Diana reconheceu porque era o mesmo tipo de honestidade que ela usava quando usava contra os outros. "Eu sei", ela respondeu, e não se defendeu. Ibrahim abriu a porta do quarto 214 nesse momento e viu os dois no corredor. Avaliou a cena num segundo, fechou a porta com cuidado e ficou parado sem se aproximar, lendo o ambiente com aquela habilidade de quem passou décadas em salas onde o que não é dito importa tanto quanto o que é. Diana viu Ibrahim, mas não desviou de Lucas. "Você salvou a empresa num momento em que a empresa nem sabia que precisava ser salva", ela disse. "E eu nunca soube, ou soube e não registrei da forma que deveria." Respirou. "Isso não é aceitável." "Eu não fiz para ser reconhecido", Lucas respondeu. "Eu sei. E é exatamente isso que torna o que aconteceu esta manhã ainda mais difícil de justificar." Lucas olhou para ela por um longo momento. Havia algo naquele olhar que não era perdão ainda. Era avaliação. O tipo de olhar de quem aprendeu da forma mais dura a medir se as palavras das pessoas correspondem a alguma coisa real. "Por que a senhora veio até aqui?" ele perguntou. Diana poderia ter dado uma resposta corporativa. Poderia ter falado em responsabilidade institucional, em revisão de decisão, em processo de reintegração. Tinha todas essas respostas disponíveis. Eram respostas que ela conhecia de cor. Não usou nenhuma delas. "Porque li sobre sua mãe e precisava olhar para você e dizer pessoalmente que errei", ela respondeu. Sem câmera, sem testemunha, sem ata de reunião. Só isso. O corredor ficou quieto. Ibrahim, do lugar onde estava, abaixou a cabeça. Foi Lucas quem quebrou o silêncio. E o que ele disse não foi o que Diana esperava ouvir.
Não foi o que Ibrahim esperava. Não foi o que nenhuma das variáveis que Diana costumava calcular teria previsto. Minha mãe está acordada, Lucas disse. Se a senhora quiser conhecê-la... Diana ficou parada. Ela vai querer saber quem veio até aqui, ele completou. Ela sempre quis saber as pessoas por trás das histórias. Diana olhou para a porta do quarto 214. Para a madeira simples, o número de metal, a pequeníssima janela de vidro fosco. Depois olhou para Lucas com uma expressão que, para quem conhecia Diana Vasconcelos há anos, seria irreconhecível, porque era a expressão de alguém que foi desarmado completamente e não estava tentando se rearmar. Ela assentiu. Lucas se levantou, pegou a caixinha do chão e abriu a porta. Helena estava recostada nos travesseiros quando os três entraram. Olhou para Lucas primeiro, com aquele sorriso de antes. Depois olhou para a mulher que entrou atrás dele e Helena Ferreira, que havia passado décadas lendo pessoas com a precisão silenciosa de quem sobreviveu a muita coisa, ficou olhando para Diana por alguns segundos. Então disse, com uma voz suave e direta, "Você é a moça que mandou meu filho embora esta manhã." Não era acusação. Era só a verdade colocada no lugar onde a verdade precisa estar para que qualquer conversa real possa começar. Diana ficou parada na entrada do quarto, com a resposta presa na garganta pela primeira vez em muito tempo. E as lágrimas, que ela havia segurado a manhã inteira, a tarde inteira, a vida inteira, não seguraram mais. Alguns dias depois, a Vantage Consultoria acordou diferente. Não era uma diferença que dava para tocar ou medir em planilha. Era o tipo de diferença que se sente no ar de um lugar quando algo importante passou por ele e deixou marca. As pessoas chegavam, ligavam os computadores, trocavam bom dia. Mas havia algo nos olhos de quem havia estado na sala naquela manhã que não voltou ao que era antes. Fernanda Luz chegou mais cedo do que de costume. Sentou na cadeira, olhou para a mesa ao lado, a cadeira de Lucas ainda vazia, e ficou assim por alguns minutos antes de ligar o computador. Havia carregado aquela culpa por dias, acordado de madrugada pensando na mensagem que havia enviado tarde demais, nas semanas em que havia desviado o olhar quando deveria ter perguntado. A culpa não havia sumido, mas havia se transformado em algo que ela ainda estava aprendendo a usar. Uma atenção nova, uma presença que antes ela economizava sem perceber. Marcelo chegou logo depois, viu Fernanda olhando para a cadeira vazia e não disse nada. Só colocou uma mão rápida no ombro dela ao passar. Foi o suficiente. Cláudio Esteves estava na sala de reuniões do 12º andar quando Lucas entrou. Não havia mais ninguém. Cláudio havia pedido aquela conversa especificamente assim, sem Rodrigo, sem Tomás, sem Diana, só os dois. Era do jeito dele, direto, sem plateia. "Senta", Cláudio disse. Lucas sentou. "Eu estava naquela sala quando Diana mandou você embora." Cláudio começou, com aquela voz seca que não tinha o hábito de se enfeitar. "Fiquei parado, não falei nada. Podia ter falado. Sou diretor de operações. Tenho peso suficiente para pausar uma decisão. Não pausei." Lucas esperou. "Não vim pedir desculpa." Cláudio continuou. "Vim te dizer que errei e que a empresa errou e que isso tem consequência prática." Empurrou uma pasta pela mesa. "Sua reintegração foi processada ontem. Posição de analista sênior, não júnior. O salário está na primeira página. As atribuições estão na segunda." Lucas abriu a pasta devagar, leu a primeira página, leu a segunda. Fechou. "Não é favor", Cláudio disse antes que Lucas pudesse falar. "É o que os seus 2 anos de entrega valiam e que nunca foi formalizado. Devia ter acontecido antes. Não aconteceu, agora acontece." Lucas ficou olhando para a pasta fechada por um momento. "Por que o senhor especificamente veio me dizer isso?" Cláudio o encarou. "Porque fui o único que ficou calado naquela sala e que ainda não havia olhado nos seus olhos desde então.
Foi a resposta mais longa que Cláudio Esteves havia dado para qualquer assunto pessoal em anos. E foi exatamente suficiente. Diana estava de pé, perto da janela do próprio escritório, quando Lucas chegou. Ela se virou quando ele entrou. E por um momento, os dois ficaram parados sem falar. Duas pessoas que haviam se visto num corredor de hospital alguns dias antes de um jeito que nenhum dos dois havia planejado e que havia mudado alguma coisa que não tinha nome corporativo. Como está sua mãe? Diana perguntou. Respondendo bem, Lucas respondeu. O procedimento correu bem. Deve ter alta na semana que vem. Diana assentiu. Havia algo no rosto dela que era diferente. Não era suavidade exatamente, porque Diana Vasconcelos não havia se tornado outra pessoa. Era uma abertura, uma fresta que ela havia decidido não fechar. Eu quero te dizer uma coisa que não disse no hospital, ela começou. Disse que errei, isso era verdade, mas tem uma parte que não falei. Lucas esperou. Quando li sua ficha e cheguei no campo de emergência, o nome da empresa que você colocou, eu fiquei parada naquilo por um tempo. Diana escolheu cada palavra com o cuidado de quem está sendo honesta de um jeito que dói um pouco. Porque eu já coloquei o trabalho no centro de tudo uma vez. Num período da minha vida em que as pessoas que eu amava precisavam de mim e eu estava olhando para a planilha. Parou. Não percebi o que estava vendo em você, porque estava olhando com os olhos errados. Lucas ficou quieto. Isso não justifica nada, Diana completou. Só explica de onde veio a cegueira. Era a coisa mais humana que Lucas havia ouvido daquela mulher. E exatamente por isso foi a que mais chegou perto. Minha mãe gostou de conhecer a senhora, ele disse. Diana olhou para ele com uma expressão que era quase surpresa. Foi gentil da parte dela, depois do que aconteceu. É do jeito dela, Lucas respondeu. E Diana reconheceu naquela frase um eco de algo que Ibrahim havia contado sobre Roberto Ferreira. Aquela dignidade quieta que passa de geração em geração sem precisar de explicação. Ibrahim estava esperando no saguão quando Lucas saiu do escritório de Diana. Não estava com a postura de executivo de sempre. Estava encostado na parede com as mãos no bolso, com aquele jeito de quem está esperando um amigo, não conduzindo uma reunião. Quando viu Lucas, tirou a mão direita do bolso e estendeu. Na palma da mão havia um relógio. Velho, de couro desgastado, com aquele mostrador simples que não tentava ser mais do que era. Lucas parou. Olhou para o relógio. Olhou para Ibrahim. Encontrei o comprador. Ibrahim disse simplesmente. Ele entendeu. Lucas não perguntou quanto havia custado. Não era sobre isso. Estendeu a mão devagar e pegou o relógio com um cuidado que Ibrahim reconheceu. Era o cuidado de quem segura algo que pertenceu a alguém que não volta mais. Seu pai teria gostado de saber que chegou até você, Ibrahim disse. Lucas fechou os dedos em volta do relógio. Não falou nada por alguns segundos. Quando falou, a voz saiu com aquela firmeza calma que havia atravessado toda a história. De pé, no corredor do hospital, na calçada com a caixinha, na sala de Cláudio, em todo lugar onde o peso poderia ter dobrado e não dobrou. Obrigado, ele disse, por tudo. Ibrahim assentiu. Era o tipo de homem que sabia quando uma palavra carregava mais do que parecia e sabia que aquele obrigado não era só pelo relógio. Lucas voltou para a mesa no fim daquela tarde. A sala estava com o movimento normal do fim de expediente. Teclados, conversas baixas, o barulho familiar de um lugar que continua existindo independente do que passa por ele. Mas quando Lucas entrou, houve um silêncio de alguns segundos que não foi constrangedor. Foi o silêncio de um lugar que estava reconhecendo alguém. Fernanda levantou os olhos. Havia algo no rosto dela que era ao mesmo tempo alívio e vergonha e resolução. Tudo junto, sem que ela precisasse escolher um. Lucas olhou para ela e deu um aceno simples com a cabeça. Ela fechou os olhos por um segundo e abriu com uma expressão que era a resposta mais honesta que ela poderia ter dado. Marcelo, do outro lado da sala, ergueu o queixo numa saudação breve e voltou para o monitor. Era o tipo de coisa que Marcelo fazia.
pequena, direta, sem drama. E foi exatamente certa. Lucas colocou a caixinha de papelão sobre a mesa. Tirou a foto e encostou no monitor. Os dois, ele e Helena, sorrindo num lugar simples, com aquele jeito de quem não precisa de mais nada além daquele momento. Tirou o relógio e colocou ao lado do teclado, onde dava para ver. E por último, tirou a caneca. A caneca com o nome dele, que a mãe havia dado quando ele foi contratado, e colocou no lugar onde sempre ficou. Não disse nada. Não precisava. Ligou o computador. Semanas depois, Helena recebeu alta. Lucas foi buscá-la no hospital num fim de tarde com aquele sol que não pede licença para entrar pelas janelas e deixar tudo mais quente do que estava. Ela saiu com passo lento, mas firme, olhando ao redor com aquela curiosidade de quem esteve afastado do mundo por um tempo e quer rever tudo. No carro, antes de ligar o motor, Lucas tirou o relógio do bolso e mostrou para ela. Helena ficou olhando por um longo momento. Passou o polegar devagar sobre o mostrador, com aquele gesto de quem está tocando em algo que carrega tempo. Seus olhos ficaram brilhando, mas ela não deixou cair. Seu pai ia ficar feliz, ela disse. Eu sei, Lucas respondeu. Ela colocou a mão sobre a mão dele por alguns segundos. Depois, olhou para a frente com aquele sorriso que chegava antes de qualquer palavra. Vai, ela disse. Leva a gente para casa. Há histórias que começam com uma frase que parece o fim de tudo. Pegue suas coisas e saia daqui. 4 palavras ditas num momento de cegueira, num ambiente que havia esquecido de olhar para as pessoas antes de olhar para os resultados. 4 palavras que pareciam encerrar algo. Um emprego, uma trajetória, a dignidade de um homem que havia dado tudo em silêncio, sem pedir nada em troca. Mas às vezes, a frase que parece o fim é, na verdade, a única porta que estava disponível para o que precisava acontecer. Lucas pegou as coisas e saiu de lá, com a caneca da mãe, com a foto dos dois, com o relógio do pai que voltou para as mãos certas. Com a dignidade intacta que nenhuma sala de reunião, nenhuma decisão apressada e nenhum silêncio de quem deveria ter falado conseguiu tirar dele. Às vezes, ir embora é o começo. E o amor que uma pessoa carrega, pelo pai que partiu, pela mãe que ficou, pelo trabalho feito direito mesmo quando ninguém está olhando, esse amor não cabe em caixinha de papelão. Esse amor é o que fica.